Bom dia. Pretendo, nessa série de estudos que estamos conversando agora, conversar com você um pouquinho a respeito de um assunto que está meio fora de moda, em que muita gente não quer ouvir falar nele, que as igrejas estão deixando de lado, mas que a Bíblia considera de suprema importância para todos nós. Portanto, eu gostaria de conversar um pouquinho com você a partir deste momento, em vários estudos, creio que serão 15, 20 estudos, não sei, sobre o pecado. O pecado. E eu costumo dizer da importância de nós entendermos a respeito da doutrina do pecado, entendermos a respeito do pecado, é muito importante, porque o pecado é o único problema que nós temos na vida. É o único, presta atenção. Nós não temos problemas de saúde, nós não temos problemas de falta de dinheiro, nós não temos problemas de violência, nós temos um problema que nós temos, chama-se pecado. Se o pecado não existisse no mundo, nós não teríamos nada disso. Portanto, tudo isso é secundário. Primário mesmo na sua vida, na minha vida, é o pecado. E é sobre o pecado que eu gostaria de estar conversando com você a partir deste momento, a partir de hoje, com mais detalhes. Por favor, não deixe que o seu preconceito o impeça de considerar esse assunto que é tão importante. Na grande maioria das igrejas chamadas evangélicas de hoje, nem existe mais nos cultos aquele momento de confissão de pecados. O que nos é ensinado, o que nos está sendo proposto, o importante é o louvor. Se eu estiver louvando a Deus, mas espera aí, não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que nos é trazido pela palavra de Deus. Então, eu gostaria de considerar com você a importância, a grande importância do pecado em nossas vidas, o estrago que ele fez na nossa mente, na nossa alma, no nosso corpo, no nosso ser, no nosso proceder, no nosso falar, no nosso olhar, no nosso ouvir, no nosso agir. E a primeira parte do estudo que nós gostaríamos de fazer com vocês é a respeito da perfeição. Olhar um pouquinho para trás e ver da perfeição. Como Deus fez tudo muito perfeito. Foi tudo muito bem feito por Deus. E é exatamente isso que nós encontramos lá no livro de Gênesis, no capítulo 1. Eu gostaria que você acompanhasse todos os textos, se você precisasse dar uma pausazinha no vídeo para você verificar o texto e ser bereano e conferir se é isso mesmo que a Bíblia está dizendo. É muito importante que você confirme tudo, independente de quem o diga, de quem fale. É importante que você abra a sua Bíblia e verifique se é isso mesmo que Deus está falando na Bíblia. No Gênesis, no capítulo 1, versículo 31, parte A, diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. É muito bom, tudo que Deus fez era muito bom. Foi o próprio Deus que viu o que ele fez e foi o próprio Deus que reconheceu que era tudo muito bom. E a história que vou contar agora, ela nos diz muito da nossa realidade, da sua realidade, da minha realidade, da nossa realidade nos dias de hoje. Diz-nos o pastor que um dia ele pôs os óculos, e quando ele botou o óculos no seu rosto, nos seus olhos, foi aquela maior confusão. Ele não conseguia ler nada, não conseguia ver nada direito. As letras viraram riscos amontoados e tortos. Ele olhou em volta assim, as coisas estavam embaçadas, não conseguia identificar nada. E ele chegou à conclusão que o problema é que ele havia colocado o óculos de outra pessoa. E com os óculos errados, ele estava vendo tudo errado. E se nós não usarmos os óculos certos para verificarmos
as coisas da natureza, as coisas da vida, as coisas do mundo, nós vamos enxergar tudo de forma muito errada. E muitas pessoas só enxergam coisas ruins do mundo porque usam óculos errados. E o nosso objetivo é tentar enxergar e ver as coisas do mundo, as coisas sobre o homem e as coisas sobre Deus de uma maneira certa, através da visão do próprio Deus que nos é mostrada na Bíblia Sagrada. Não vamos olhar isso da ótica da filosofia, da psicologia, da ciência. Não é esse o objetivo. Meu objetivo não é esse. O objetivo é olhar na ótica da Bíblia, do Evangelho. Eu quero te convidar para fazer isso conosco. Fazemos isso juntos, considerando a Bíblia, aquilo que a Bíblia nos diz, aquilo que a Bíblia nos ensina, considerando que a Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é o ensino de Deus, é a instrução de Deus para a minha vida e para a sua vida. Isso é fundamental para mim e para você. E se nós olharmos a pergunta de número 9 do nosso breve catecismo, ela pergunta: qual é a obra da criação? Qual é a obra da criação? E ela mesma responde, o breve catecismo mesmo responde: a obra da criação é aquela pela qual Deus fez todas as coisas do nada, no espaço de 6 dias, e fez tudo muito bem feito. E tudo muito bem feito. Eu não sei, abrindo até um parêntese aqui, eu não sei se você conhece o catecismo. Nós temos 2 catecismos, o catecismo maior e o breve catecismo. O catecismo maior para adultos, o breve catecismo para crianças. Infelizmente, as igrejas jogaram no lixo os nossos catecismos. Não têm mais estudado. As nossas crianças têm a menor noção, e os jovens, os adolescentes e até os adultos, e talvez até os pastores, os oficiais da igreja, não têm a menor noção do que é o catecismo. Ele é muito importante. Mas ele nos pergunta, na pergunta número 9, qual é a obra da criação? E na resposta nós vemos que a afirmação é que fez tudo muito bem. Deus fez tudo muito bem. E é fácil nós encontrarmos isso na Bíblia. Basta a gente ler Gênesis no capítulo 3 até o versículo 5. E é importante que a gente leia. Dificilmente a gente lê Gênesis, verdade? Dificilmente a gente lê Gênesis, mas leia Gênesis capítulo 3, 4 e 5 e entenda o ensino de Deus para a sua vida. Isso não é ficção, isso não é teoria, isso não é poesia, isso é a palavra de Deus. Foi assim que aconteceu. Não deixe que as pessoas te enganarem dizendo que isso aí Deus permitiu que fosse escrito para a gente entender, mas não foi bem assim. Não, foi assim mesmo. A Bíblia diz que foi assim. Deus fez tudo muito bem feito, fez em 6 dias e fez mediante o seu comando. Deus criou a luz e viu que a luz era boa. É isso que está escrito no capítulo 6 e no versículo 10, 6 a 10 de Gênesis capítulo 3. Deus criou os céus, as águas, o firmamento, e aí Deus viu que isso era bom. É isso que está escrito nos versículos 11 e 12. Deus fez a terra produzir vegetação, relva, ervas, as árvores e seus frutos. E viu Deus que isso era bom. Nos versículos 14 a 19, mostram que Deus criou o sol, a lua, as estrelas. E Deus viu que isso era bom. No versículo 18, você pode encontrar afirmações muito fortes a respeito de tudo isso. Nos versículos 20 a 23, eles nos contam da criação dos peixes, dos outros animais da água, das aves. E no versículo 21 diz que viu Deus que
Isso era bom. E, finalmente, nos versículos 26 e 28, vemos Deus criando o homem. E é importante que você saiba como Deus criou o homem na perfeição. E é importante, irmão, no sentido de que quando você se deparar, quando você chegar diante do espelho e você ver a sua imagem, que você reconheça a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Veja em você a imagem e semelhança de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você não é esse monte de osso, de pele, de carne. Não. Você é a imagem e semelhança de Deus. E vemos também nos versículos 29 e 30 e nos seguintes, o registro da bênção de Deus e das suas providências para o sustento do homem, das aves, dos animais. E no versículo 31, a gente vai encontrar a expressão máxima da aprovação de Deus sobre tudo o que ele tinha feito. Viu Deus tudo o que fizera, e eis que era muito bom. E agora nós precisamos considerar que Deus fez, Deus aprovou. Quem somos nós para agirmos de forma contrária? Quem somos nós para agirmos de forma contrária? E que Deus nos abençoe nesses estudos, para que nós possamos entender, compreender, assimilar e principalmente colocarmos em prática o ensino de Deus para a nossa vida sobre o pecado. Lembrando em primeiro ponto, lembrando primeiro aqui, que Deus fez tudo muito bom, que não havia bichinho de goiaba, que não havia seca, como nós estamos vendo lá no Rio Grande do Sul, que não havia tsunamis, que não havia broca nas laranjeiras, que não havia dor de dente, não havia cárie, porque Deus fez tudo perfeito, tudo muito bem feito. E a gente vai continuar. Eu falei talvez em 15 a 20 estudos, mas estou pensando que serão bem mais estudos, entre 10 e 15 minutos, mas talvez a gente chegue a uns 30 a 50 estudos sobre o assunto. Que Deus nos abençoe, que você seja enriquecido através do estudo. Abra a sua Bíblia e leia Gênesis capítulos 1, 2, 3, 4 e 5. E a gente continua na lição número 2, tá bom?